Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais um vídeo. O assunto de hoje ele vai ser um pouquinho mais diferente, só que ele vai ser como uma mini continuação do que nós falamos anteriormente. Primeiramente, qual é o método que eu prefiro utilizar quando eu vou fazer algum vídeo ou alguma coisa desse tipo? É um método muito antigo, lançado por alguém nada mais, nada menos que o Sócrates, e é a parturação de ideias. Sim, eu utilizo-me muito desse método, a parturação de ideias. E se você quiser saber como ele funciona, é muito simples. Eu não digo a ideia para você, só que eu vou tentando libertar o seu pensamento para você conseguir tirar a sua própria ideia, baseado em todos os argumentos que eu digo. Esse é o método de parturação de ideias. E agora o assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Matrix. Você já deve estar cansado desse termo Matrix, mundo paralelo, não sei o que. Mas eu prometo a você que esse daqui vai ser um pouquinho diferente. Sim. Então vamos ir direto ao assunto de hoje para a gente não perder muito tempo e ter que dividir ele em duas partes. Enfim, o que é a Matrix? Primeiro, a Matrix ele é um ciclo. Sim, exatamente, é mais um ciclo. Só que esse ciclo ele não é feito por nenhuma divindade. Esse ciclo ele é feito pela humanidade. É um sistema onde todas as pessoas elas dependem de uma ideologia ou de alguma pessoa. Isso é a Matrix. Isso é um ciclo vicioso que todas as pessoas fazem parte. E quando surgiu essa Matrix? Isso é a parte mais importante de todos. Ela surge com o aumento da inteligência do homem. Obviamente, o porquê que acontece ela? Primeiro, existem homens inteligentes e existem homens que não têm aquela mesma inteligência e aquela mesma capacidade destes seres. Estes seres inteligentes, eles podem se dividir entre aqueles inteligentes sábios e os inteligentes puramente só inteligentes, que não possuem sabedoria. E esses inteligentes que não possuem a sabedoria, eles pegam e utilizam a sua inteligência para fins próprios, vamos dizer assim, os próprios fins deles. Ou seja, eles desvirtuam a ideia de inteligência. Desvirtuar a ideia de inteligência é você usar a inteligência para fim em si mesmo, ou seja, fins para você mesmo. Sendo que a inteligência ela não foi criada para isso. Enfim, mas isso é um papo para outras considerações. Mas uma das coisas que você deve saber é que a inteligência ela não foi feita só para a gente mesmo. Ela não foi feita para isso, para ser um fim em si mesmo. Ela é um objeto. Exatamente, a inteligência é mais um dos objetos que o espírito tem. A inteligência é um instrumento, e como um instrumento, ela pode ser usada tanto para beneficiá-lo, quanto para não beneficiá-lo, e beneficiar os outros também, enfim. Eu acho que já deu para entender. E do outro lado, existem aqueles que são os que não têm tanta inteligência como esses, que se dividem entre os chulas. Chula é aquele cara que não tá nem aí. Esse é o termo chula. Existem os ignorantes passivos, que são aqueles que são ignorantes porque não sabem. Lembrando que eu estou falando de ignorância no modo específico, porque ignorância no modo geral, todo mundo é ignorante. Assim como Sócrates já dizia, e eu também tenho essa noção, todo ser humano é ignorante. Todos. A gente nunca vai saber de tudo. Logo, todas as pessoas são ignorantes. Só que existe a diferença entre ignorância geral e ignorância específica, que é você ser ignorante entre certos determinados assuntos, que é no caso aqui. Existem os ignorantes passivos e os ignorantes ativos.
Os ignorantes passivos são aqueles que não tiveram a chance de deixar de ser ignorantes. Agora, os ignorantes ativos são aqueles que sabem que são ignorantes, mesmo assim não fazem nada por isso. São aqueles caras que tipo, por que eu vou prender essa buceta? Não, deixa pra lá. Eles sentem que a ignorância é uma bênção para eles. A ignorância é uma bênção. Esses são os ignorantes ativos, diferentes dos ignorantes passivos, que às vezes eles não se dão nem conta que são ignorantes. E através disso daí que acontece, e a partir daqui inicia-se a chamada Matrix. Porque esse fluxo de inteligentes e menos inteligentes gera um sistema onde pessoas dependem de outras ou dependem de ideologias. Aí começa a coisa a ficar feia. E dentro desses dois times existe o terceiro time, que é aquele que seria o ideal. O ideal seriam aquilo que chamam de homens livres. Só que para ser homem livre, não basta apenas você fazer o que quiser. Vocês, ainda mais as pessoas que estão me escutando, devem saber que a liberdade não está em você fazer o que quiser. A liberdade está no controle das coisas. Você ter o controle sobre as coisas, isso é liberdade, inclusive sobre você mesmo. Você ter o controle sobre você mesmo é você ser livre. Porque toda forma de vício, ela prende você. Você parece que você, pelo jeito que você vê as coisas, ou como foi ensinado, você acha que a liberdade é você poder fazer de tudo, poder fazer o que quiser e não tá nem aí. Só que isso é uma irresponsabilidade que irá tanto foder você no futuro, quanto os outros. Essa irresponsabilidade não é liberdade. Por isso que tem muita gente que diz, não confunda liberdade com libertinagem. E é exatamente por causa disso que eu estou dizendo. Liberdade é controle. Um homem livre de verdade, ele é uma pessoa extremamente controlada, tanto mentalmente quanto espiritualmente, como emocionalmente, principalmente. O emocional é algo que deve ser controlado. E não pense que é fácil controlar o emocional, porque não é. Tanto que é que hoje em dia, uma das maiores façanhas das pessoas é o controle emocional. Não existe a chamada inteligência emocional, que é muito mais forte do que o próprio QI, exatamente por causa disso, porque as emoções não são fáceis de controlar. E também, Deus também não disse que seria fácil. Deus não disse que seria fácil estar vivo. Deus não disse que seria fácil você usar a sua inteligência, e muito menos ele disse que seria fácil você controlar as emoções diante da matéria. Ele nunca disse isso. Vai ser fácil, pode ir lá, é uma moleza. Você vai tirar de letra, moleque. Não. Ele disse, vai ser difícil, vai ser foda, você vai se fuder, mas você vai aprender. É isso que ele disse. E esse é o resultado no final das contas. A espiritualidade elevada. Esse é o fim de toda a existência terrena. Você sair daqui vitorioso, como um espírito cada vez mais livre e independente. Essa é a ideia. Cada dia mais eu tenho buscado isso, porque eu vejo que essa é a conclusão lógica da maioria das coisas. Essa é a conclusão, vamos dizer assim, base. Porque se você chegar no final das contas, um espírito independente, ele é um espírito que não tem vícios. E hoje em dia o que se vê é totalmente o contrário. Liberdade é você poder fazer de tudo, inclusive ter vícios. E os vícios prendem você. Você não pode tirar o máximo da sua capacidade enquanto estiver preso e dependente das coisas. Isso é a Matrix. Matrix é dependência. Você não consegue ser livre. Então, se você quiser saber o que é Matrix, agora você já sabe. Matrix é o controle sobre você.